Oi, gente, nós estamos aqui hoje pelo Despertar Mar Azul para falar um pouquinho com vocês sobre política, um tema aí bastante delicado, um tema que vem sendo pauta aí atualmente. E hoje eu e minhas colegas, Letícia. a gente vai falar um pouquinho com vocês, mais uma conversa mesmo, sem expressar opinião política, mas mesmo para a gente ter uma ideia de o que a política influencia, do que a política é atualmente para a gente. Queria começar já fazendo uma pergunta para vocês. A opinião de vocês sobre a política atualmente, o que ela representa. Pode falar. Política atualmente é porque assim, ó, atualmente a política ela abrange várias situações. Atualmente as pessoas têm perdido amigos, famílias por conta de política e a gente idolatra políticos, sendo que a gente nem, às vezes nem conhece direito, porque eles são pessoas como a gente. Eu acho que a gente devia entender mais sobre a política, pesquisar mais, saber, procurar entender, para depois a gente querer falar sobre isso. Eu acho que a política é uma coisa muito importante, que todo mundo deveria saber sobre, pesquisar sobre, porque a gente vive numa democracia atualmente. Então, como que a gente vai falar sobre um político se a gente mal sabe o que é política? Muita gente fala disso, como a Mel disse, muita gente briga por isso e nem sabe o que é política. Então, eu acho que atualmente a gente precisa pesquisar mais, como a gente está em ano de eleição, assistir debates, pesquisar sobre quem a gente vai votar, em quem votar, o que Saber a pessoa... em quem votar, né? Isso, exatamente, porque, eu acho que os políticos, a presidência agora, como tá sendo, Jair, Bolsonaro e Lula, cada um tem uma opinião sobre e cada um, tem a sua, como eu posso falar? Eu esqueci a palavra agora. Só que, cada um tem uma opinião. E cada eleitor também tem a sua opinião. Então, vai se dividir, obviamente, os votos. Senão não seria uma democracia, certo? Então, eu acho que isso é muito importante atualmente. Não brigar por isso, porque cada um é opinião e opinião tem que ser respeitada. E também a gente devia procurar saber o que eles propõem pra gente. Porque, assim, a gente tá idolatrando tanto políticos, sendo que a gente não sabe nem quais são as propostas dele pro nosso Brasil. Não é apenas pra vocês. A gente tem que pensar que a gente vive em uma democracia atualmente. Então, a gente tem que repensar duas vezes. E falando mais sobre isso, já queria perguntar para vocês se vocês acham que a democracia no Brasil ela realmente funciona, porque nós sabemos que a democracia no Brasil ela ainda engatinha, né? Porque ela é muito nova. E nós estamos engatinhando na democracia e é o que tem gerado muitas brigas entre famílias, na rede social as pessoas têm medo de se expressar quanto à política por conta de cancelamentos, por conta de ofensas, porque as pessoas ainda elas colocam a política na frente do respeito, na frente do caráter da pessoa. E eu queria saber quanto a vocês, se vocês acham que a democracia no Brasil ela funciona. Sim, atualmente no Brasil ela não funciona 100%, porque assim, ele não sabe respeitar a minha opinião e eu não tô sabendo respeitar a opinião dele atualmente no Brasil. As pessoas, elas vêm arrumando brigas. Tem gente que já chegou a matar pessoas por conta de política. Então a gente não tá sabendo conviver, a gente não tá sabendo abranger totalmente sobre isso. Porque, assim, tem gente que tá, que nem o Nicolas falou, colocando a política na frente do caráter, na frente do respeito. E eu acho que isso não é democracia. Eu acho que não acontece 100% também. A gente sabe que todos os políticos são corruptos, sim, só que eu acho que, eles se expressam de uma forma, alguns mais corruptos, alguns menos corruptos, só que daí isso vai de cada eleitor decidir em quem vai votar, obviamente, né? Só que, eu não sei, eu acho que vai demorar um pouco pra mudar esse negócio de ser 100% uma democracia, super respeitada por todos, não sei o quê. Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer um dia. Eu acho que cada um isso tem uma opinião. Eu acho muito difícil todos terem uma opinião sobre uma pessoa, a mesma coisa. Porque a gente é um povo, né? A gente tem, cada um tem uma religião, cada um tem uma opinião. Isso é normal hoje em dia. Eu acho que nem A gente todo devia mundo... saber respeitar. nem todo mundo tem que ter a mesma opinião e ser igual. Eu acho isso muito chato também. E é muito por conta disso, desse dilema que todo político corrupto e tal, que muitas pessoas perdem o interesse na política. Muitas Sim. pessoas ficam desinteressadas, não procuram saber, sendo que a política, a democracia, ela é uma coisa que é muito importante para o nosso país, porque ela que vai dizer o nosso futuro. Nós estamos vivendo um período delicado, onde pessoas aí
elas estão causando intrigas, estão debatendo muito sobre quem vai ser o presidente, e não só presidente, mas a gente veio de um período aí de deputados federais, senadores, e a democracia ela é importante pro resto desses 4 anos aí que a gente vai estar sendo governado pela pessoa que a gente escolhe. E eu acho também que esse ano a política, tipo, ela envolveu muitas redes sociais. Porque, tipo, se você entra no Insta, no TikTok, Twitter, é só política. É Bolsonaro, é Lula, Nossa, todos Também os o povo não candidatos sabe são nem política. procurar outras pessoas, outros políticos. É só o Bolsonaro ou Lula, o Bolsonaro ou Lula. Acho que eu pesquisei sobre políticos, eu não voto ainda, mas assim, eu acho que a gente não vota, mas a gente tem opinião formada. Certo dia uma pessoa chegou até mim e falou, tu não vota, tu quer vir falar o quê? Mas assim, eu não voto, mas eu tenho uma opinião sobre esse determinado assunto. Então eu acho que os jovens hoje em dia deviam procurar saber mais, deviam procurar saber sobre política, porque tem muito jovem que está perdendo amizade, que está perdendo família por conta da política e não sabe nem quem é o político que você está perdendo uma amizade, um familiar teu. Eu acho que a gente devia procurar saber sobre isso. Algo que eu acho muito comum agora é as pessoas apoiarem o partido pelas suas ideologias. Apoiar o presidente pela ideologia. Sendo que, tipo, as pessoas não olham para a economia, não olham para a educação, elas esquecem todo o resto, talvez pelas suas ideologias. E eu acho isso um pouco egoísta da sua parte, da parte da pessoa que às vezes perde uma amizade, perde um almoço de domingo com a família por conta de política, né? O que vocês acham que tipo, poderia ser a solução para esse problema? Eu acho que a pesquisa, né? Porque muita gente fala assim, eu vi no TikTok um vídeo sobre o Bolsonaro, sobre o Lula. E eu acho isso ridículo, porque nem qualquer um pode fazer um TikTok falando sobre política, e nem mesmo saber sobre isso. Então eu acho que vai pesquisar fontes, tipo, com provas, assim, Na né? internet tipo, hoje em dia, né, tem isso. muita fake news, Muita fake então eu muita acho coisa que procurar mentirosa. fontes que sejam confiáveis. E as pessoas acabam julgando a outra pessoa pelo que o político da pessoa cometeu porque ela viu um vídeo, porque ela viu numa reportagem falsa. Então acho que a gente devia procurar, bem isso, procurar saber, investigar, pesquisar sobre o assunto, porque é uma coisa bem delicada. E outra coisa, e não só isso, mas o respeito, né? Sim, sim. Que muitas pessoas pedem o respeito e acaba originando xenofobia, originando muitas coisas na rede social. Você abre hoje você vê xingamentos de tudo que é parte e não é só saber se expressar, é você ter o respeito pela pessoa, o seu próximo, o pensamento da pessoa. Sim, eu acho que você pode expressar sim suas opiniões, só que sendo, tipo, tendo respeito pelas outras também. Porque você não vai mandar xingar as outras e, tipo, falar qualquer coisa, sendo que você tem que entender o lado dela. Porque, tipo, às vezes as pessoas falam tanto de respeito, tem que respeitar a minha opinião, mas às vezes as próprias pessoas não se dão respeito para serem respeitadas. O brasileiro hoje em dia, ele quer saber somente da opinião dele. A tua opinião não importa, a opinião que importa é a minha. Eu acho que isso é muito egoísmo, porque a gente devia entender que cada um tem uma opinião, cada um tem uma opinião formada, e a gente tem que entender sobre isso. A gente tem que entender isso porque isso realmente é ruim nos dias de hoje. Eu acho que não só a nossa, mas a resposta que a gente dá para tudo isso mesmo, o resultado, é a pesquisa, né? A pessoa pesquisar mais, a pessoa buscar conhecer, saber que se o candidato dela é o candidato que vai conseguir governar, que vai conseguir respeitar, porque hoje em dia as pessoas elas vão mais pelo que meu amigo me falou, meu parente me falou, eu vi no WhatsApp, e não busca conhecer, não busca conhecimento, não vê um debate, não vê as propostas. Eu acho que mais a solução mesmo para a política no Brasil é buscar conhecimento. Sim, verdade. Eu acho muito importante também, tem gente que fala, tipo, sim, religião é uma coisa muito importante e eu acho que esse ano entrou muito na política. Tipo, muito. Tipo, pessoas assim, eu sou cristão, eu vou votar no Bolsonaro porque ele também é cristão. Isso não quer dizer que ele vai cumprir tudo que você acha que ele vai cumprir. Entende? Porque a religião entra um pouco na política, mas não é tão necessário, eu acho que... Porque, tipo assim, o presidente, ele não vai falar assim, eu vou obrigar todo mundo a ir pra igreja católica porque eu sou cristão. Não, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que ele tem que governar o Brasil, as economias do Brasil,
os problemas do Brasil, o desenvolvimento dele, e não só sobre a religião. É a questão ideológica que eu falei, né? A pessoa Sim. apoia por causa das suas ideologias e às vezes não vê quem tá votando. Porque pode vir, tipo, tu dar poder pra alguém pra ver quem a pessoa realmente é. Porque às vezes a pessoa tá ali de terno, fala que é um pastor, que é alguma coisa, mas tu não conhece a pessoa por trás. E muitas pessoas, infelizmente, isso acontece muito no Brasil, que a pessoa, ela se passa por alguém pra ganhar o voto e depois Ela realmente mostra quem é. mostra quem é. Eu acho que é isso, né, gente? A gente queria mesmo bater um papo mesmo para ver as nossas ideias, nossas opiniões sobre a política. Realmente, as nossas opiniões sobre a política elas não são muito boas. A gente ainda tem esse pensamento que a política é ruim, que a política é corrupção, que a política não deve ser pautada para os jovens, mas não. A gente tem que debater política porque política é o futuro do Brasil, É o nosso futuro. é o nosso futuro, né? E a democracia tem que estar cada dia mais forte no Brasil. Como eu disse, ela é muito nova ainda, mas de passo em passo a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. As pessoas têm que ter essa vontade de votar, de pesquisar mais, porque é muito importante decidir o futuro hoje em dia, né? Esse é o recado que a gente deixa É. para vocês aqui da Despertar Mar Azul. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.